A gente já começa o programa no pique, porque no segundo bloco tem entrevista. A gente vai falar do plenário do Supremo Tribunal Federal, que deve decidir na próxima quarta-feira se órgãos de investigação podem receber dados fiscais sigilosos sem autorização da Justiça. Aquele rolo lá envolvendo o COAF. A gente tem uma matéria da Clarissa Oliveira, lá de Brasília. Primeiro, então, a gente vai acompanhar essa matéria e depois volta comentando. O antigo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e a Receita Federal tiveram que enviar ao Supremo, por ordem do presidente da Corte, Dias Toffoli, cópias de relatórios com investigações sobre movimentações financeiras e fiscais de 600 mil pessoas e empresas. São informações protegidas por sigilo fiscal e bancário. Em julho, Toffoli decidiu, por liminar, suspender todos os processos que tiveram origem em dados fiscais e bancários, compartilhados sem autorização judicial. O pedido foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, no inquérito que apura movimentações bancárias atípicas no gabinete do então deputado estadual. Na quarta-feira da semana que vem, o plenário do Supremo vai julgar essa ação, podendo liberar o uso de informações financeiras sem autorização judicial em processos ou manter a proibição. O COAF, que agora se chama Unidade de Inteligência Financeira, confirmou que passou uma senha ao presidente do Supremo para que o tribunal possa analisar as informações. Mas a UIF alertou para a necessidade de restringir o acesso aos dados, considerados sensíveis, de pessoas politicamente expostas e com foro privilegiado. Zezé, agora a gente teve aqui até uma notícia envolvendo o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, de que ele, numa reunião com os subprocuradores neste domingo, ele acabou defendendo, disse ali que tem medo que o Brasil possa virar até um paraíso fiscal caso o Supremo continue aí o entendimento já dado pelo ministro Dias Toffoli. Ao que tudo indica, acho que foi o Camarote que deu essa notícia, o plenário do Supremo de novo está dividido. Igual se dividiu ali na questão da prisão após julgamento em segunda instância, nessa também vai ter um grupo de um lado, outro grupo de outro, e aí um voto deve definir o que vai acontecer. A questão é que a OCDE, que é esse organismo, né, de cooperação e desenvolvimento econômico que o Brasil vem tentando e vem batalhando para integrar, na verdade, essa organização, ela é mais, assim, ela dita regras de compliance e que são muito apreciadas por investidores e tudo mais. Então, quem está nele sempre tem condições melhores para disputar investimentos e tudo, né? E eles tiveram aqui na semana passada justamente para ver a quanto andava isso daí, para ver se de fato a apuração, a corrupção aqui no Brasil está prejudicada. Tentaram falar com o pessoal do Supremo, não conseguiram falar, e eu acho que o risco do Supremo votar, formar maioria, restringindo o uso desses dados, eu acho que o risco é muito grande. E porque você tem esse grupo e que fica com essa história dos direitos individuais, só que a sociedade é que está pagando aí o preço muito alto, né, por essas decisões, tentando aí salvaguardar direitos individuais que sempre foram respeitados e para lá do necessário, ao ponto de garantir que pessoas, bandidos, criminosos aí do colarinho branco nunca paguem pena, nunca vão para a cadeia por causa dessas garantias que são todas. As garantias, para mim, não são garantias individuais, mas são garantias para que o cara possa cometer crime sem ir para a cadeia. Mas vamos ver o que vai acontecer agora nessa quarta-feira. É uma ação que não tem nada a ver com o COAF. Essa ação que vai ser avaliada.
ela trata de evasão fiscal. Foi uma ação que a Receita Federal move contra um casal de Piracicaba, donos de postos de gasolina, e que quando existia a CPMF, o que foi retirado, né, como pagamento da CPMF, não correspondia ao declarado, ao quanto eles diziam fazer de dinheiro. Quer dizer, eles pagaram muito mais CPMF do que aquilo que eles declararam. E aí a história começou lá em 2000 e pouco, em 2010, por aí. Não, foi no Lula ainda. E está indo até agora. Vamos ver o que vai dar. Rose. Pois é, né? Eu acho assim, os direitos individuais, eles só passaram a ser um problema quando o COAF começou a pegar os políticos e empresários que estavam no poder. Porque até então o COAF ele foi criado justamente para poder ser um instrumento do Ministério Público, da Justiça, para poder identificar movimentações financeiras que estavam além do normal, para você poder passar a ser investigado. E eu tenho quase que certeza, Zezé, que o Supremo, assim como a definição da segunda instância, ele vai determinar que o acesso do Ministério Público ou de qualquer investigação tem que ter uma ordem de um juiz de primeira instância ou de um juiz. Porque hoje, pela lei que foi criado o COAF, tendo uma movimentação que está fora daquilo que é considerado normal, o fiscal, o auditor, ele pode dar uma olhada e passar e começar a investigar. Tanto que as empresas, os comércios, principalmente joalherias, empresas de carros de luxo, elas são obrigadas a informarem o COAF se tem uma movimentação acima de 30 mil. Por quê? Porque é dessa forma que você consegue ver se tem lavagem de dinheiro, se está tendo alguma corrupção. Mas nessa toada que nós estamos vendo no Brasil, em que há, sim, um conluio do governo federal, da própria Procuradoria, vamos dizer aí, Procuradoria Suprema, para você poder abafar e reduzir as investigações em relação à corrupção, vai ser tudo afetado. Então, nós teremos afetado a investigação contra a corrupção, lavagem de dinheiro e até crime organizado. Então, assim, solta todo mundo, manda todo mundo para casa, pode continuar roubando, não tem problema, porque os direitos individuais, como você colocou, nunca foi desrespeitado. Porque quando você tem acesso a uma conta de uma determinada pessoa, você não sai distribuindo essa conta para publicar em jornais, colocar em revista ou na televisão. Ela faz parte de uma investigação. Tanto que o presidente do Banco Central, ele alertou o Dias Toffoli dizendo, olha, vocês vão estar acessando, e deu a senha. Eu achei super esperto. Zezé, ao invés de mandar todo em papel, deu a senha. Então, se vocês acessarem, se vazar alguma informação, vai vazar porque saiu do Supremo. E eu acho, o Randolfo hoje, não sei se vocês viram, que é um deputado da oposição, ele citou que o Dias Toffoli está parecendo rei. E está agindo como? Porque o Aras pediu para que ele não acessasse. Ele não apenas desconsiderou o que o Aras colocou e disse o seguinte, agora eu quero saber quais foram os procuradores e promotores que acessaram nos últimos tempos os dados sigilosos. Mas por que tudo aconteceu? Porque nós tivemos a mulher de seu Gilmar Mendes e a própria mulher do Dias Toffoli, que os auditores começaram a investigar porque estava tendo uma movimentação meio estranha ali. Era ilegal? Não estamos dizendo que é ilegal, mas pelo menos precisava ser olhado. Mas aí, quando chegou perto desse povo, então os direitos individuais viram um problema. Só que aí vira um problema para eles. Mas esquece de tudo. Por que vai acontecer? Nós estamos vendo, gente, que o ano que vem, 2020, nós vamos ter o povo roubando novamente. Nós vamos ter corrupção, assim, no telhado. Por quê? Porque simplesmente os órgãos que deveriam defender a investigação simplesmente estão deixando com que volte-se a roubar no Brasil em detrimento do sofrimento da população brasileira, que fica sem saúde, sem educação. E pior, o Supremo, ele virou um órgão político. Político, Zezé, político. Ele não é mais porque para o sujeito tomar uma decisão de suspender uma ação do filho do presidente numa ação de um poço de gasolina, é ou não é um absurdo? É um absurdo. Esse é o país que nós estamos vivendo.